E nós já voltamos para concluir esse assunto, como eu falei quando a gente saiu, super interessante, que é falando sobre complicações dos diabéticos, ou pé diabético. E agora nós queremos falar sobre ITB. O que é, doutor? Sim. Então, Valeci, o ITB é o índice tornozelo braquial. É um exame que é feito pelo médico, né? Pode ser feito pelo clínico geral, enfim, em consultório, né? É um exame feito para quê? Para diagnosticar a síndrome obstrutiva arterial periférica. Mas é um exame no sangue? É um exame de físico? Como é que é? É um exame feito no pé do paciente, né? No caso, é um exame feito, ele é baseado na pressão sistólica braquial do braço esquerdo e na pressão sistólica das artérias pediosa esquerda, pediosa direita, tibial posterior esquerda e tibial posterior direita. Então aí é feito um índice. Como que é feito esse exame? Com o esfigmomanômetro, que é aquele aparelho de pressão, né? Se afere a pressão braquial e depois se afere a pressão também dessas duas artérias que eu expliquei para vocês. Como que é feito? É com um Doppler portátil. Ah, com um Doppler. Um Doppler. Então tem que ter um Doppler portátil para quê? Para localizar o pulso pedioso e o pulso tibial posterior. Aí localizando esses pulsos, aí insufla o manguito do aparelho de pressão, do esfigmomanômetro, e aí vai dar um valor da pressão sistólica. E esse valor vai ser dividido, de cada artéria vai ser dividido pelo valor da pressão sistólica braquial. Aí vai dar o índice tornozelo braquial. Uma matemática que entra aí. Isso. O que vai traduzir isso? Isso vai traduzir o nível de obstrução que esse paciente tem nas artérias dos membros inferiores, nesse caso que tanto está obstruído. Que então aí que está a questão isquêmica do paciente, né? É isso que produz isquemia no paciente. Então ele vai traduzir que o grau de obstrução que esse paciente tem nessas artérias. Então esse exame é muito importante ser realizado para ver qual é o grau de obstrução. Se esse paciente pode permanecer assim ou esse paciente precisa de uma revascularização, de uma angioplastia, né, que é como é chamado, ou revascularização, que é feita pelo cirurgião vascular. Então esse exame é muito importante para diagnosticar essas doenças arteriais obstrutivas periféricas. Ok. E nós vamos agora falar sobre tratamento. Os tratamentos que existe, já que o senhor falou no comecinho desse nosso bate-papo, o senhor falou que é uma doença que ainda não tem cura, o diabetes, mas que é tratável. Sim. Então, o tratamento do pé diabético, a primeira questão é tratar o diabetes primeiro. Então, o pé diabético, o sucesso do tratamento depende dos níveis de glicemia, dos níveis de açúcar em sangue desse paciente. Tem um controle. Tem um controle metabólico correto para essa úlcera poder fechar, poder cicatrizar. Então a primeira questão é o controle metabólico do paciente. Aí uma vez que esse paciente já tem um controle metabólico, então vem a avaliação do médico, né? E a avaliação dessa úlcera que esse paciente tem. É a primeira coisa. Essa avaliação, mediante essa avaliação, o médico vai decidir como vai ser o tratamento daí para frente. Né? Muitas vezes o médico vai ter que fazer a amputação, sim, vai ter que fazer a amputação direto já, porque não tem outra opção. Então, pode ser que já esteja comprometendo a perna do paciente e vai ter que fazer a amputação. Mas, a maioria das vezes, esse paciente vai ter que passar por vários curativos, vai ter que passar... É importante esse cuidado? Sim. Esse paciente vai ter que passar por tratamento antibiótico em caso que essa úlcera esteja infeccionada, então vai ter que tomar antibiótico. Esse paciente, o sucesso do tratamento depende muito da adesão desse paciente aos curativos.
né? Higienização, cuidado, saber quem está fazendo. Sim, é porque aqui tem uma questão importante, Gleice. Aqui a gente tem que saber diferenciar as úlceras do pé diabético das úlceras venosas. Então, as úlceras venosas geralmente estão presentes em pacientes não diabéticos. Não diabéticos, né? Não quer dizer que o diabético também não possa ter, mas a úlcera venosa já é outro tipo de úlcera com outro mecanismo de produção, diferente à úlcera do pé diabético. Então, temos que também saber essas diferenças, né? Que existe a úlcera venosa, que é aquela úlcera crônica, aquele paciente que tem varize, aquele paciente que no Doppler venoso acusou que tem transtorno nas veias, no sistema venoso profundo das pernas, e aí acontece a úlcera por conta desse transtorno venoso. Mas é outra doença que a gente tem que saber diferenciar. Mas o sucesso desse tratamento, desse pé diabético, depende muito do controle metabólico do paciente. Alimentação, tem muitos fatores que influenciam no sucesso do tratamento. E o que a gente quer é que esse paciente não progrida até uma amputação do pé ou da perna. Mas principalmente, os principais tratamentos são esses, né? A parte do diabetes, né? Porque querendo ou não é uma complicação crônica, e a parte dos curativos. Os curativos são vários, né? Dependendo da úlcera do paciente, são feitos de várias formas. Tem vários medicamentos no mercado que são utilizados nesses pacientes, mas são curativos periódicos. Sim, curativos, por exemplo, tem um que vai precisar o curativo todos os dias, tem outro paciente que vai precisar curativo um dia sim, um dia não. Cada caso é avaliado diferente. Isso. Cada caso é avaliado diferente. Mas o sucesso principal desse paciente é controlando o que dê origem àquilo que é o diabetes. O diabetes, os níveis glicêmicos desse paciente é o que vai realmente interferir na evolução dela. É muito importante a pessoa que já está nesse processo, ela ter um amor próprio por ela, de saber que ela precisa se cuidar, que é para o bem dela, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, mas é para o seu próprio bem. Então acho que essa conscientização de a gente cuidar da alimentação, desse paciente cuidar da alimentação, ou até prevenir muitas coisas, como nós principalmente aqui no Brasil, eu falo do Brasil porque eu passo um tempo fora do Brasil, e onde eu fico fora, é na Suécia, e eles não têm o hábito de muito açúcar. Eles não conseguem entender como é que nós comemos tanto doce. Mas nós comemos muito doce. Então a gente não está preocupado, né? A gente só quer aquele momento de saborear, e a saúde vai embora, né? Doutor, e a prevenção? A prevenção para não chegar a esse nível de extremo da doença, qual seria? Então, Gleice, o pé diabético tem prevenção, sim. Tem várias questões que o paciente tem que fazer para evitar que essa úlcera saia nos pés, né? Principalmente úlceras que são de origem neuropática e infecciosas, porque a úlcera isquêmica não tem como evitar. Então, por exemplo, a primeira dica que eu sempre dou para todos os pacientes: nunca andar descalço. O paciente diabético nunca pode andar descalço, porque qualquer ferimento, qualquer prego, qualquer pedra que tiver em contato com o pé e furar esse pé, esse paciente tem um potencial muito alto de desencadear um pé diabético. Então, a primeira coisa, nunca andar descalço, tá? Nem na casa, muito menos na praia, porque aquela areia quente vai queimar a planta do pé e vai aparecer uma lesão ali. Então, nunca andar descalço. É interessante até um calçadinho mais fechadinho, de andar dentro de casa, né? Sim. Então, a segunda questão, e também é muito importante, é o uso de calçados. O calçado para o paciente diabético tem que ser um calçado macio e confortável. E o solado tem que ser um solado firme. Não pode ser solado escorregadio, né? Então, a questão do calçado é importante também. O paciente diabético tem que comprar o calçado, ou deve comprar o calçado novo na parte da tarde. Por quê? Como o calçado é novo, ele machuca o pé. Geralmente calçado novo machuca o pé.
Então, esse paciente vai usar esse calçado 1 hora só, por dia, até ele amaciar. Aham. Ele vai, Então, assim, vai se adequar ali isso, ao pé. ele vai se amaciar com o tempo e aí ele consegue se usar ele direto, mas no começo 1 hora. Esse paciente, como já disse no outro bloco, esse paciente tem que ir ao podólogo para fazer o corte das unhas. É o mais recomendado, né? Para evitar unha encravada. Secar bem o pé. Isso. Então, essa questão da unha tem que secar bem, depois de tomar banho, secar bem entre os dedos, porque ali acumula umidade e essa umidade pode atrair fungos e, consequentemente, bactérias e pode infeccionar esse pé. Então, o secado dos pés é importante. A hidratação da pele, das pernas e dos pés também é muito importante. Não deixar ficar ressecado, né? Não deixar ficar ressecado, não deixar aparecer alguma lesão por conta de ressecamento, né? Aquelas rachaduras que saem geralmente no calcânio do pé do paciente. Isso é evitado com hidratante. Lembrando que esses hidratantes não podem ser colocados entre os dedos. Então, esse hidratante vai ser colocado na parte do dorso do pé, nas laterais e na planta, nunca entre os dedos. Então, isso é uma dica importante porque ali entre os dedos pode acumular umidade e pode o fungo vir a se apresentar. Então, outra questão importante é manter uma dieta saudável, né? A dieta do paciente diabético tem que também ser cumprida rigorosamente para evitar também desencadear essa úlcera no pé do paciente, né? Então, basicamente, são esses os conselhos, né, os mais importantes que eu posso oferecer para nossos telespectadores. E sempre que aparecer uma lesão no paciente diabético, por muito pequena que ela seja, tem que correr a procurar um profissional de saúde, um profissional treinado para isso, porque é uma complicação. O pé diabético é considerado uma urgência médica, né? Principalmente o pé diabético infeccioso, né? O pé diabético misto, que eu chamo de misto, que já tem isquemia, neuropatia e infecção. Porque essa infecção, se for uma bactéria muito agressiva, pode sim desencadear a amputação do membro desse paciente. Então, sempre procurar o médico, o profissional, para avaliar essa lesão, porque tudo tem solução se for diagnosticado precocemente. Então, nunca ficar em casa, nunca fazer tratamentos caseiros, tá? Colocar um medicamento que o vizinho indicou, um medicamento que algum familiar indicou, isso não é bom, porque cada tipo de úlcera, cada paciente é um paciente diferente. Então, temos que procurar o profissional capacitado para isso. Então, nós estamos aqui, acho que encerrando, né, doutor? Sim. Sobre a complicação dos diabéticos, mas eu quero que você fale, por gentileza, fale para nós os lugares que você atende, onde você atende, onde nós podemos encontrá-lo para fazer uma consulta. Sim. Então, eu estou atendendo no Centro de Saúde Ômega 3 de Peruíbe, aqui do lado da UPA, e no Centro de Saúde Ômega 3 de São Vicente. Ali, nessa consulta, como que é feita a consulta com esses pacientes? Esses pacientes passam por uma primeira avaliação, né? Uma primeira consulta, que é a consulta de avaliação. Na verdade, é uma consulta integral de atendimento ao paciente com pé diabético. Não é somente focada no pé do paciente. É uma consulta focada integralmente, da mesma forma que é feita a consulta de fitoterapia também, né? Uma consulta humanizada, uma consulta individualizada, né? Digamos assim, focando naquele paciente. Então, cada paciente é abordado de uma forma diferente, porque cada paciente tem uma alteração diferente. Então, a gente tem que tratar cada paciente como tal, né? Dependendo da alteração que tiver. Então, é feita uma primeira avaliação, onde é passado para o paciente a dieta, né? A importância da dieta, a importância dos exercícios físicos, a importância da adesão ao tratamento. Controle de peso. Isso, exatamente. Controle de peso e todos os conselhos que também são passados para evitar que esse paciente tenha novamente um pé diabético, né? Tenha uma úlcera no outro pé ou no próprio pé, venha a ter outra lesão. Então, essa consulta é uma consulta bem integral mesmo, baseado
no tratamento humanizado desse paciente, né? Porque já esse paciente tem uma doença que tem uma complicação que pode pôr em risco o pé dele ou a perna. Então a gente tem que tratar esse paciente com muito carinho. Esse paciente deve sim ir com um familiar, porque essas coisas que eu vou passar para o paciente, essas questões, também eu vou passar para o familiar, porque é importante, né? A parte do familiar, ajudar esse paciente também. E o apoio que ele o apoio familiar também é muito importante. Ter. Então esse paciente, essa primeira consulta é uma consulta que é um pouquinho demorada, porque aí eu vou abordar várias coisas, né, relacionada à alimentação, relacionada a exercício, relacionado ao tratamento, né, adesão ao tratamento, os conselhos para cuidar dos pés, né, que mais para frente acho que eu vou abordar esse assunto. E daí para frente então vai ser, depois dessa avaliação, eu vou determinar se esse paciente vai passar por curativos todos os dias, ou é um dia sim, um dia não, ou é a cada 3 dias. Geralmente um dia sim, um dia não. Geralmente, mas vai ter pacientes que, pela gravidade da lesão, vai precisar uma avaliação todos os dias, precisar de curativos. Então aí são feitos exames também, pode ser feito cultura com antibiograma para ver se tem alguma bactéria ali. Também vai ser indicado o exame de sangue, né, para ver como está a glicemia desse paciente. Enfim, é um atendimento integral, né. Ultrassonografia de abdômen total também pode ser indicado para ver como está o fígado desse paciente, os rins. E nos exames de sangue também para ver como está a função renal, porque esse paciente geralmente tem a nefropatia diabética, tem a retinopatia também, que é feito através do oftalmologista, né. E a questão dos membros inferiores, que é comigo, né? E a parte cardiovascular, que é com o cardiologista. Então é todo um cuidado completo para esse paciente. Sim. Se você quer marcar uma consulta, consultar com o Dr. Yuri ou qualquer um dos especialistas do Centro de Saúde Ômega 3, eu vou passar o telefone, anota aí. Tanto o WhatsApp você pode marcar como com uma chamada. É 13 99148 2386. 99148 2386. O Centro de Saúde Ômega 3 é ao lado da UPA. E eu quero agora agradecer, Dr. Yuri, por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso, foi bom demais. Na verdade, foi uma aula para nós. Doutor, sim, muito obrigada. E a gente eu que agradeço. Vai ter outros encontros aqui e deixar toda essa população e nossos telespectadores conscientes, sabendo de todas essas doenças, para tratar precocemente, sim, antes que elas cheguem. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E até a próxima. Muito obrigada a você. Obrigado. E até a próxima.